Bom dia, pessoal. Aqui é Matheus. A gente vai falar sobre antidoping em competições esportivas, na disciplina de toxicologia veterinária. Os integrantes do grupo são Ana Vitória, Bernardo, Clísio Rafael, Esther, Yasmin, Mariana, Maria Camila, eu, Sani, Stephanie e Vitor. Beleza. Começando sobre o histórico da medicina veterinária esportiva. É obviamente uma área voltada para competições esportivas, né? Hoje ela visa bastante o bem-estar dos animais, tendo se originado em competições lá na Roma e na Grécia Antiga, em 300 a.C. Tinha corrida de bigas e corrida de galpe, né? São aquelas corridas que usam uma espécie de carruagem. Atualmente, hoje houve um refinamento de técnicas e tem uma maior preocupação com o bem-estar do animal, com a preparação do atleta, com o controle de uso de substâncias, em relação ao que era antigamente, né? Há um mercado específico voltado para essa área esportiva. Tem rações, suplementação, medicamentos, equipamentos, e o próprio manejo do animal é voltado para isso quando o animal é um atleta, né? Alguns exemplos da medicina veterinária esportiva: o hipismo e a equitação para os equinos, a corrida de galgos e o agility para cães, touradas, rodeios e torneios leiteiros para bovinos. As rações e suplementos, né? Eles têm um uso importante na medicina veterinária esportiva, por melhorar a capacidade de explosão nos exercícios, né? Exercícios intensos de curta duração e melhorar a performance do animal. Geralmente, os suplementos utilizados são aminoácidos, probióticos, creatina, eletrólitos, vitaminas e minerais. A etiologia da palavra doping, no inglês, ela vai estar relacionada a uma mistura de ópio e narcóticos, que historicamente foi muito importante no uso em equinos. Na língua holandesa, a palavra significa imersão, né, relacionada também, né, à cerimônia do batismo cristão, e vai estar relacionada ao uso de substâncias em animais e em humanos, por causa do estado, né, que às vezes a causa do indivíduo. O doping é classificado como uso ilícito de substâncias químicas, né, associadas ou não com técnicas, e tem o intuito de modificar o resultado, né, da atividade esportiva e melhorar a performance, né? O doping não tem a ver com o uso de suplementos, como os que eu citei anteriormente, né, aminoácidos, eletrólitos. Isso não é classificado como doping. E aí o doping em si vai modificar ou mascarar defeitos, modificar ou mascarar defeitos com a finalidade de venda também caracteriza doping, né? Pode não ser uma competição, mas se você usa determinadas substâncias para mascarar um defeito do animal para conseguir vender ele, também é doping. O doping tem esse lado positivo, que, né, vai melhorar ali a performance do animal momentaneamente, vai ser estimulante, vai trazer um maior desempenho, mas no longo prazo ele acaba diminuindo o potencial de desempenho do animal e acaba sendo algo muito danoso para o organismo, né? Principalmente para o sistema nervoso central, muitas vezes.
Um breve histórico sobre o uso do doping. A China, em 2737 a.C., eles já usavam plantas que produziam efeitos estimulantes, né? Era mastigação, extrato ou infusão, né? Algum tipo de chá, né? Em especial a efedra, machuang e mandrágora. Posteriormente, a Arábia, em 1000 a.C., eles já conheciam a maconha, o haxixe e a catina, né? E também o ginseng. E era usado para estimular guerreiros. A Grécia Antiga, em 300 a.C., com os Jogos Olímpicos antigos, fazia uso de um alucinógeno extraído do cozimento de cogumelos para estimular corredores de longa distância. Na mitologia nórdica, eles também já usaram bufoteína, extraída de fungos. Na África, os nativos usavam cola acuminata e cola nítica para estimular marchas e corridas, aqui nesse caso é em animais, né? E na Roma Antiga, tratadores de cavalos usavam água, mel e aveia, porque eles acreditavam que melhorava, né, o desempenho do animal. E os descobertos eram punidos com a crucificação pelo Senado romano. Então, assim, o uso de substâncias, né, o doping, ele esteve sempre muito relacionado à questão de guerras, de guerras da parte dos humanos, e nos animais muito relacionados a competições que já existiam desde antes de Cristo. No século XVI, em relação aos povos civilizados, né, teve um refinamento do doping, por ter surgido drogas como a cafeína, drogas mais isoladas. Foi uma certa evolução nesse sentido. No século XVII, houve a utilização de semente de anis, mel, café, chá, champanhe e uísque em corridas equestres. E em 1806, o farmacêutico Friedrich e Adam, os dois, eles isolaram o principal alcaloide do ópio, que é a morfina, né, que é um grande marco na farmacologia. E 10 anos depois ela começou a ser usada em cavalos na Inglaterra, o que levou, em 1866, a Inglaterra proibir o uso dessas substâncias nas corridas. Em 1903, o primeiro controle positivo de antidoping foi feito. Um químico injetou saliva de cavalo em sapo e esses animais apresentaram uma resposta ao estímulo. E tem a prova de Straub, onde extratos de fluidos biológicos dos cavalos eram injetados em animais de laboratório, né? E esses também apresentavam respostas características que indicavam o doping. Bom, falando sobre as instituições que controlam a antidopagem em equinos, as associações de criadores de equinos no Brasil são regulamentadas pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Confederação Brasileira de Hipismo, que é filiada à Federação Equestre Internacional, regulamenta os esportes equestres, como o salto, o adestramento, o enduro, as rédeas e entre outros. A baliza, o tambor e o laço são regulamentadas por associações de criadores das raças e devem seguir as normas instituídas pelo MAPA. As corridas de cavalos, elas são regulamentadas pelo Código Nacional de Corrida e elas também devem seguir essas exigências do MAPA. A gente tem medicações que elas tentam alterar a capacidade de competir do animal. Então, quando essas medicações são usadas no intuito de mascarar defeitos para a venda do animal, isso também é caracterizado como doping.
Tem dois tipos de doping. O doping positivo, que utiliza substâncias químicas que elevam o desempenho do animal. Elas hiperestimulam o animal e geralmente são administradas poucas horas antes da corrida. Já o doping negativo, ele diminui o potencial de desempenho do animal, porque ele deprime o sistema nervoso central. Agora, falando um pouco sobre a classificação dessas substâncias químicas envolvidas no doping. Volta um slide. Obrigada. Substâncias químicas que elevam o potencial de desempenho, elas são classificadas de duas maneiras. Tem as substâncias químicas de rápido efeito estimulante e as substâncias químicas administradas terapeuticamente. Essas que são de rápido efeito estimulante, elas são administradas cerca de 2 horas antes da corrida. São estimulantes de ação predominante no córtex, como as xantinas, anfetaminas, metanfetamina, metilfenidato e cocaína. Elas diminuem a sensação de fadiga do animal e aumentam a atividade motora, levando à excitação. Também tem os estimulantes bulbares, como algumas xantinas, niquetamina e doxapran. Elas aumentam a ventilação pulmonar e exercem os efeitos estimulantes em outras áreas do sistema nervoso central. Além dessas duas, tem os estimulantes medulares, como a estricnina, os opioides, a codeína, butorfanol e fentanila. Quando elas são empregadas em doses cerca de 10 vezes inferiores à dose terapêutica, elas provocam um aumento da atividade motora em equinos. Agora, sobre as substâncias químicas administradas terapeuticamente, o objetivo dela é apenas de fortalecer esses animais. São os esteroides anabolizantes, em algumas situações empregados para auxiliar na recuperação dos animais acometidos por enfermidades debilitantes. Agora, sobre as substâncias que diminuem o potencial de desempenho, como eu disse antes, caracterizando o doping negativo, elas deprimem o sistema nervoso central. São elas os relaxantes musculares de ação central, como a guaifenesina, xilazina e detomidina, os tranquilizantes maiores, como a cepromazina, e os tranquilizantes menores, como os benzodiazepínicos. As doses menores, elas auxiliam no desempenho do animal extremamente excitado. Elas têm a maior eficiência no salto e no adestramento. Já as doses terapêuticas, elas prejudicam o desempenho do animal. São usadas em manipulação de corridas. As substâncias que restituem o potencial de desempenho de animal temporariamente afetado por doenças ou acidentes. Elas são usadas para diminuir as dores articulares, as musculares e as ósseas. São os anti-inflamatórios esteroidais, como a dexametasona, os anti-inflamatórios não esteroidais, como o fenilbutazona e o flunixinomeglumina, e os analgésicos, como a dipirona. Minimiza os episódios de epistaxe durante as provas. O diurético de álcool, como furosemida. Os que bloqueiam ou destroem as estruturas nervosas responsáveis pela condução do estímulo doloroso. Os anestésicos locais, como a lidocaína e a procaína, e os agentes neurolíticos, como o álcool etílico e o fenol. As substâncias que podem mascarar a análise de antidoping e dificultam a identificação de substâncias ilícitas são a furosemida e outros diuréticos, dipirona, formulações medicamentosas contendo polietilenglicol ou tiamina, a vitamina B1, sulfas e trimetoprima. Outros procedimentos ilícitos são a autotransfusão de sangue e o uso de bicarbonato de sódio. Bom, pessoal, falando agora sobre o sistema de coleta e as técnicas de detecção de substâncias. O objetivo de fazer isso é detectar se tem alguma anormalidade no animal, e é feito através de uma amostra biológica. As técnicas mais utilizadas são o exame de ELISA, tem a
cromatografia a gás com detector espectrométrico de massas. Tem a cromatografia líquida de alta eficiência, que é o CLAE. E tem também o CLMS, que é a cromatografia líquida com detector espectrométrico de massa. Pode ser feita também a coleta de sangue ou de urina, fazer um suave, secreções ou de algum local acometido. Em grandes competições, sempre é obrigatório o animal vencedor, independente da espécie, fazer o exame. E sempre tem que ser feito perante juízes e algum comissionário da medicina veterinária. Pode também ser feito também o exame em algum animal que tem alguma suspeita de uma alteração fora do seu comportamento normal da espécie. Geralmente, a amostra é feita com duas, né? Uma amostra A, que é chamada de prova, e uma amostra B, que é chamada de contraprova, né? O processo da análise demora um pouco, vai de entre 7 a 21 dias para ser concluído. No caso, se constatar alguma substância ilícita na amostra A, é feito o exame na amostra B, e sendo realizado como contraprova. O aspecto legal disso é para garantir a integridade do animal e a integridade do esporte, e sempre é necessária a presença de um médico veterinário. A legislação, ela faz um conjunto de regras para determinar até onde vai o doping e onde não vai. E quais são os seus respectivos critérios e a tolerância, seguindo sempre a competição e a espécie adequada. E que são as nossas referências.